Nós estamos lá fora e tu procura. Ele Ele respondeu: Quem Quem é minha mãe? E quem Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse Meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha mãe. minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Louvado seja Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Rogai Por por nós, nossa Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um Pegue, pouquinho, irmãos irmãos e e irmãs. irmãs. Olha, Olha, esta essa passagem passagem sempre sempre nos... nos A gente já trabalhou muitas podemos vezes ela no no Evangelho, Evangelho. mas ela nos deixa Ela deixa um pouco um pouco apreensivo, apreensivo, né? né? Porque Porque eu sempre eu gosto sempre de gosto de dizer dizer que parece ser uma indelicadeza que Jesus, Jesus responde em em relação relação à à mãe dele, que é que é a nossa mãe, Maria, Maria. quando ela Ela aparece aparece junto com os irmãos de Cristo. irmãos Irmãos, são são aqueles aqueles mais mais próximos próximos de de caminhada. E ela veio de longe, estava procurando Procurando Jesus. Só um adendo Sabendo aqui, aqui, eu já falei para eu falei pra vocês que Nossa Senhora, ela sofreu muito também. Um Um dos dos sofrimentos da da Virgem era porque porque os parentes os parentes de Jesus, parentes mesmo da família, eles não se não se conformavam com com aquilo que Jesus fazia com a mãe. Porque pela Pela tradição tradição judaica, a mulher, a mulher, esposa, quando ficava viúva, seu esposo, tendo um filho que já estava crescido, ele tinha por lei, por o regulamento da lei de Moisés, cuidar da mãe, ok? ok? Então, os Então, os parentes próximos de nosso Senhor Jesus e da Virgem da Virgem, ficavam o tempo todo no pé de Nossa Senhora, conformada, porque, veja, onde está a paz? Onde está o teu filho e vida de você? Você é uma Você é uma mulher judia, E você não é não é só uma mulher judia, Você é uma você é uma mulher viva, naquela época. E que precisa ter cuidado de quem? Do filho, no caso aí, o filho primogênito. Então veja, Jesus estava ocupado com aquilo que aquilo que é próprio do Pai, Mas não é é José. De quem? De quem? De Deus. De Deus. Então Maria é forçada por tanta pressão que ela que recebia, E porque porque Jesus não falava onde ele estava, simplesmente Então Maria estava procurando saber onde onde ele estava. Veja, ele não era mais Mas, um menininho menino de pouca idade, como como aconteceu lá no no começo, quando eles foram para a na festa festa da Páscoa, e ainda era criança, a criança Jesus, Jesus, e Jesus estava conversando com os doutores da lei. Maria Maria e Jesus voltaram de viagem, voltaram para Jerusalém Jerusalém para procurá-lo. E encontraram ele com os os doutores da lei. Foi isso.
Adventista. Então Maria agora estava dentro de um dilema, procurando o filho, por pressão da família também. Cadê o teu filho? Cadê teu filho? Então Maria estava acompanhada de quem? Dos parentes. Dos parentes. Os parentes. Mateus fala aqui. Os parentes de Jesus, eles pegavam no pé de Jesus. Porque deveria estar com a mãe. Aí Maria aparece. Olha aí. Olha. E ela encontra ele. Encontra ele. E onde ele estava? Onde ele estava? Agora ele estava onde? Onde? No meio de uma multidão de pessoas que estavam escutando. Aí alguém, claro, percebe, é a mãe de Jesus, sua mãe, os seus irmãos estão lá fora falando contigo. E Jesus dá essa resposta. Que no primeiro momento parece uma falta de educação da própria mãe. Não é. A resposta qual foi? Quem é minha mãe? Ele aproveita, ele está no meio daquela multidão como nós estamos aqui. Quem são meus irmãos? E olha na frente diz. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem. Estes fazem esta é a minha família. Olha o que ele está dizendo. Bom, o que Jesus ele veio fazer? Dizendo isso. O que ele está Ele está ensinando pra gente alguns pontos importantes. Primeiro, o único que revela quem é dele. Eu falava no domingo que os nossos irmãos de Deus, eles merecem todo o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa oração. Que a gente reza toda sexta-feira santa. Por quê? Porque graças a Deus, eles reconhecem Deus como único Senhor, verdadeiro, onipotente, onipresente. Graças a Deus. Mas para ele. Nossos irmãos judeus não sabem que Deus, esse Deus, que eles também creem, eles não sabem que Deus é Pai, eles não sabem. Que Deus é Filho, e que Deus é Espírito, não é três deuses. É um Deus, que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Os judeus não sabem disso. Quem revelou? Jesus. Os nossos irmãos muçulmanos, islamismo, eles acreditam no mesmo Deus. Mas como é que eles conhecem Deus e apresentam Deus? Como Deus uno, como Deus verdadeiro, como único Senhor. Glória a Deus por isso. Mas também para por aí. Mas eles não consideram Cristo Jesus como Deus. Quem é que nos revela toda a verdade do Pai? Jesus. Nós cristãos temos esse ensinamento graças a Jesus. Por quê? Porque Deus desceu no nosso meio. Se fez homem, se fez humano. Existe uma fala tão forte sobre isso, que diz assim, Deus se converte. Olha que coisa doida. Mas é verdade. Deus ele se fez homem como nós. Por isso se chama um termo teológico de rebaixamento de Deus. Porque como pode um Deus tão grande se fazer humano se converte em humano? É uma coisa fora do comum. Só a diferença é que ele não tem pecado. Então veja, essa revelação de que Deus se fez homem como nós, para sentir tudo o que a gente sente, para experimentar as nossas lágrimas, como nós também
Também derramamos lágrimas. Que sentiu sentiu fome, fome. como nós sentimos Eu fome tive de fome de comida. comida. Que teve dor de barriga, como nós todos já tivemos, temos dores de De barriga. barriga. Veja, Deus, ele quis sentir tudo o que você sente. sente. Saudade. Deus sentiu saudade. Saudade. Deus sentiu medo. Medo. Por quê? Por Ele é quê? humano, como qualquer ser humano. Vocês lembram que a gente já disse aqui por várias vezes que Cristo foi aprendendo quem ele era. Ele não veio sabendo tudo. Mateus, no capítulo 1, ele dizia, e assim ele crescia em estatura e sabedoria. Então veja, Jesus, ele sentiu saudade, ele teve fome, ele teve sono, ele chorou, certo? Ele também, quando olhava, para nós homens aí, né? Se ele via uma mulher, uma moça bonita, eu vou falar a diferença minha, como homem, de você homem, com ele que é homem também. Ele também achava uma mulher muito bonita. Ele era um homem normal como nós. A única diferença é que ele olhava para ela sem essa desmedida que nós olhamos para uma mulher normalmente, com um desejo puro, carnal, simplesmente carnal. Isso Jesus não tinha. Mas que ele, como homem, como nós, sexo masculino, ele achava uma moça bonita, ele achava uma moça bonita. Linda essa moça. Linda. Porque ele se fez homem como nós. Então veja, é um Deus que quis sentir tudo o que nós sentimos. Menos pecado. E esse menos o pecado é a curva toda de uma diferença muito grande. Porém, para que a gente pudesse ver nele, por isso Tessalonicenses capítulo 2 diz, olha para Jesus, você vai ver qual é a vontade do Pai. Olha para Jesus, como é que ele foi, como ser humano, ele mostra que tendo sentimento igual ao nosso, seja homens e mulheres, nós temos saudade, nós temos sentimentos, nós temos vontade própria, ele também teve. Ele mostra como se vive a imagem de Deus. Sendo obediente ao Pai. Então ele vai chamar essa passagem de Maria. Ele dá um ensinamento que ele é o único que conhece o Pai. Por quê? Porque ele veio do Pai. Ele é Deus. É Deus com o Pai. Só que se fez homem. Então ninguém pode explicar o Pai naquilo que é próprio de quem estava com o Pai. Só Jesus fez isso. Então, com todo carinho, os judeus não aceitam Jesus. Mas nós aceitamos Jesus. Nós cremos em Jesus, cremos que Ele é Deus. Por isso nós professamos o creio em Deus Pai. Que nós depositamos a mesma crença que nós depositamos ao Pai, depositamos a Ele, e também o Espírito Santo. Mas quem nos ensinou tudo isso? Jesus. Então Jesus é o único que diz, eu e o Pai. Eu e o Pai, olha isso. Para os judeus. Eu e o Pai somos um. Em verdade vos digo, é uma palavra de autoridade. Né? Quer ver outra coisa forte que Jesus ensinou? O que ouviste sobre a lei? Não matarás, não roubarás. Agora ele falando, ó. Jesus falando. Pois eu vos digo. Não é? Quando ele vai falar, por exemplo, de o que escutastes. Que chama? Perdoai, amai o vosso próximo, né? Amai aquele que vos ama. E Jesus fala, eu vos digo. Eu vos digo. Que Deus. Então veja, essa é a nossa crença. Aí neste ponto com Maria, os irmãos que estão ensinando com Maria, ele vai dizer quem é a família de Deus. E desmonta não aquilo que ele deixou